Boa noite. Oi, Leo. Achei que era pelo Face. Vai ter Show, pelo Leo. Face também. Carol, vai ter também. A gente só tá ajustando e dando play aqui direitinho, tá bom? Já vai começar, tá? Enquanto isso, estejam aproveitando aí, tá bom? Dá uma olhada no Face, confirma pra mim se tá funcionando lá já, tá bom? Quem tiver com Face aí, não tiver aqui pelo Instagram, dá uma olhada lá no Facebook também, verifica se a gente já tá ao vivo, tá bom? Por favor. Coloca ali visualização desse aqui, deixa pra gente ver também. Visualização. Colocar incondicional. Olá, Babi, tudo bem? Você tá conseguindo enxergar a gente, não? Ah, tá dando pra ouvir que o celular tá na frente aqui, desculpa. Vou colocar um louvorzinho aqui. Aí. Como que vocês estão? Tudo bem? A gente vai conversando. Primeiramente, muito boa noite a vocês. Nesse momento de quarentena aí, né? Tá bonito de live. Pra mim começou hoje, né? Mas pra mim começou hoje, então assim, tem sido um tempo bem diferente, na verdade, né? Até a questão da cidade, na verdade, até indo trabalhar ontem, pude verificar que as ruas elas estão muito vazias e tudo, né? E eu tava até, sinceramente, contando aqui para vocês, até meio preocupado, né? Com até um pouco de receio, porque a obra lá, que é o local onde eu trabalho, não tinha parado ainda, mas graças a Deus eu pude conversar lá e me dispensaram, então eu vou ficar em casa até segundas ordens. Então eu agradeço o pessoal que esteve orando por mim aí, de verdade, muito obrigado, de verdade, tá bom? Tá bom? Vou colocar um louvorzinho aqui. Espero que todos vocês estejam muito bem, né? Talvez vocês devam estar sentindo um pouco de falta, tanto do César quanto da Esther. A Esther está aqui do lado, sentada no sofá, né? Ouvindo algumas músicas de fone. E o César está aqui comendo a mão e chupando a chupeta com muito mel para ele não chorar, tá bom? Mas é isso, tem uma galera entrando aí, olá Deise, Vitor, Lucineide, tudo bem, Hanna? Sejam muito bem-vindos, tá bom? Compartilha lá, compartilha no Facebook, chama a galera realmente para estar vindo, o pessoal do grupo, do WhatsApp, tá? Para dizer que nós já estamos online. Aí, Henrique, tudo bem? Deus abençoe, tamo junto de verdade, hein? Tá? Antes de nós iniciarmos com a palavra, gostaria de deixar alguns avisos, principalmente para os jovens, tá bom? Nós tínhamos algumas programações que... Olá, tudo bem, pastora? Boa noite. Manda um beijo pro pastorzão. Hoje, o pessoal que está na live aí, quem ainda não mandou... exatamente. Quem ainda não mandou uma mensagem lá, realmente dando as felicitações pro pastor. Hoje ele faz aniversário, então fica aqui ao vivo o nosso feliz aniversário para ele, né, nega? Ele que tem sido um homem de Deus, realmente que tem abençoado os nossos corações, se dedicando muito, muito, muito ao seu rebanho, às suas ovelhas, e tudo que nós temos para desejar para ele é tudo de melhor. Nós oramos sempre para que ele receba sempre o presente do céu, sabe? Que é um vaso precioso. Eu tenho certeza que tudo isso que ele já viveu é só o início do que ainda está por vir. Então fica aqui o nosso coração, né, cheio de gratidão de verdade. Considero ele de verdade como um amigão, né? Um amigo aí com uns 25 anos a mais que eu, ou talvez até mais, mas o carinho é muito grande, tá bom? E eu tenho alguns recados para dar, principalmente para o pessoal jovem, a galera dos jovens aí do Inconformados, né? Nós tínhamos algumas programações, né? Tanto o boliche quanto o pool party, que nós teríamos a Season 2 no mesmo dia do batismo,
mas todos esses eventos eles foram adiados por tempo indeterminado, tá? Não significa que nós não vamos fazer, não, muito pelo contrário, nós vamos remarcar, isso, nós vamos remarcar, mas infelizmente a gente tem que esperar um pouquinho, passar essa época de quarentena aí, tá bom? E eu peço só um pouquinho de paciência, vocês falaram que tá travando um pouco no Facebook, né? Porque nós estamos no Instagram e nós estamos também no Facebook, então utilizando a mesma internet, então pode ser que seja isso, tá? Então você que estiver travando no Facebook, estiver meio ruim, vá pro Instagram, tá bom? Mas o que importa é você estar conectado aqui conosco, tá bom? Vamos com força, vamos com tudo, agora vamos para a palavra, que é o que importa, tá bom? Quer falar alguma coisa? Não? Abra comigo no livro de 1 Samuel 17. Põe a imagem. Aqui no chão. 1 Samuel 17. Gente, eu tenho um topete bem grande, né? Olhando agora assim na câmera fica bem diferente. 1 Samuel 17. Versículo 4. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um oi aí, levanta a mãozinha aí, dá um joinha aí, quem está conseguindo ouvir com clareza, por favor, para que a gente consiga dar sequência, para que você não perca nada da mensagem, amém? Vai ser uma mensagem bem curtinha, tenho certeza que vai impactar o teu coração de forma extraordinária, tá? Show de bola, pastora, 1 Samuel 17, show de bola. Hoje eu vou falar sobre obstáculos que nós enfrentamos na vida e muitas das vezes nós ficamos com medo de transpassar esses obstáculos. Então hoje eu vou bater muito em cima do medo, tá bom? Desligar a televisão, que atrapalha, realmente não dá para enxergar muito. Como eles vai desligar aqui, tá bom? Pronto. Então gostaria de ler com vocês primeiramente. Misericórdia, não achei. A gente espera, não tem problema, não tem problema, tá bom? Ó, a Indy, tudo bem, Gabi? A Karina veio para cá. Exatamente, 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 4. E lá diz o seguinte, tá? E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo, e ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada. E o peso da capa era de 5.000 ciclos de bronze, e ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, e uma que portava um escudo diante dele. É só deixar aqui, às vezes é a conexão, ela volta, tá bom? Então, o que eu queria falar? Eu queria falar justamente sobre algumas dificuldades e algumas situações que nós encontramos na vida que, na verdade, nos impedem de avançar. Mas se que, por acaso, nós viermos a transpassar essas dificuldades, nós vamos crescer, né? Uma grande história que nós podemos analisar é a história de Davi. Davi, ele era um simples pastor de ovelhas, né? Ele tinha a sua função, ele fazia o que tinha que ser feito como pastor, ele cuidava das suas ovelhas, ele tinha o cuidado diário com as suas ovelhas. Se caso uma ovelha viesse se perder no meio do caminho, ou quisesse se afastar do rebanho, ele ia lá e fazia a função de pastor, que era trazer essa ovelha até o rebanho e cuidava daquela ovelha, né? Mas diante de uma determinada situação, diante de uma determinada... não vejo nem situação, mas Deus o deu uma oportunidade. Eu quero dizer para você que a vida ela é cheia de oportunidades e nós devemos aproveitar todas elas. E uma dificuldade
que nós viermos a enfrentar nas nossas vidas, na verdade, quando nós olharmos com um olhar mais não um olhar diferenciado, não encontrando uma barreira, mas encontrando uma oportunidade de crescer. Davi, sem saber, ele foi até ali o local onde os soldados estavam reunidos, justamente para ver os seus irmãos, para levar uma marmita até os seus irmãos, que eram soldados do exército de Israel. Mas ele viu ali justamente Golias, né, enfrentando o povo israelita e amedrontando todo o povo israelita. Davi era um jovem, e ele talvez, diante daquela situação, poderia ter se amedrontado, mas a posição dele foi uma posição diferenciada, né? E a dificuldade era muito grande, o inimigo era muito grande, era um gigante, como eu acabei de descrever do versículo 4 até o versículo 7, era um gigante que botava muito medo no exército israelita. Não tinha um soldado sequer diante de todo um exército que tivesse a coragem de enfrentar aquele gigante. Mas Davi foi um jovem diferenciado que tomou uma posição diferenciada e não viu uma dificuldade, mas viu uma oportunidade de não somente defender o seu povo, mas honrar o seu Deus. Esse foi Davi, né? E o que esse gigante, o que Golias falou para o povo israelita? Lá do versículo 8, né, ao versículo 10, ele diz o seguinte: e Golias, está dizendo aqui, no versículo 8, e ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel, e ele lhe disse: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos todos nós vossos servos, mas se eu, Golias, prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. Dai-me um homem para que possamos lutar. Ele, diante de todo um exército, de forma intimidadora, ele foi e afrontou o exército. Ele foi e se pronunciou de forma muito clara: se há no meio de vocês algum israelita que tenha a coragem de nos enfrentar, então que ele se pronuncie, porque se eu o vencer, vocês serão os nossos servos, mas se por acaso esse israelita que vier me enfrentar me vencer, então nós, os filisteus, seremos os vossos servos. Então você imagine um jovem diante de uma situação, você imagine um jovem ouvindo isso. Muitas das vezes, vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um joiazinho aí, porque a internet está oscilando aqui. Se estiver conseguindo me ouvir, dá um joia aí, por favor, só para a gente ter uma noção se está tudo certinho. Por favor. Pausado. Travou? Estão conseguindo me ouvir? Não? Opa, travou? Dá um joinha se tiver bom, se a internet estiver ruim. Opa. Galera do Facebook aí, que vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Só dá um joinha. Travou. Pera. Reconectando. Estão ouvindo? Ah, o Face tá ok. Tudo bem, desculpa. É que o Instagram aqui, a conexão tá meio ruim. Quem tiver no Instagram, passa por Facebook, tá bom? Nós vamos encerrar aqui no Instagram, nós vamos deixar rolando, na verdade, no Instagram, tá? Para não parar. Mas assim, se tiver travando no Instagram, avisa lá no grupo, tá bom?
Eu vou fechar do Instagram. O Vitor deu uma dica aqui, eu vou fechar do Instagram, então, tá bom? Pronto. Não? Pronto, aí deu todo mundo agora aqui no Face. Tá bom. Todo mundo agora aqui no Face. Avisa lá no grupo, tá bom? Desculpa. É que conexão, às vezes conexão de orelhão, né? Internet de orelhão, meu Deus. Às vezes acaba acontecendo isso, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês? Então, ali, Golias, diante do exército todo, ele desafiou. Ele falou assim, aí no meio de vocês, algum guerreiro valente que venha me enfrentar, então que ele se levante aí e se pronuncie. Então, que se ele se levante e tome uma posição diferenciada. Então, nós, nas nossas vidas, fazendo uma analogia para as nossas vidas, quantas e quantas vezes, nas nossas vidas, na minha vida, na vida da Tânia, na vida de vocês, Gabi, Deise, Nádia, Gabriela, Ana Paula, todas vocês que estão nos assistindo, quantas e quantas vezes nós nos colocamos diante de uma situação e nós ficamos travados. E por quê? Porque muitas das vezes essa situação é como o gigante Golias. Muitas das vezes essa situação nos faz temer, nos intimida, nos coloca medo. E nós, ao invés de avançarmos, nós simplesmente ficamos travados diante daquela situação. Mas Davi foi um homem diferenciado. Na verdade, Davi foi um jovem diferenciado, né? E o grande porém não é só o fato dele ter sido diferenciado, mas ele viu diante daquela dificuldade, ele viu diante daquele obstáculo, ele viu diante daquela barreira, daquela situação, uma oportunidade de honrar o seu Deus. E o posicionamento dele foi um posicionamento diferenciado. Ele fez uma pergunta, quando você vai analisar lá no versículo 25 ao 27, abra comigo, você que está lá no do 25 ao 27, diz o seguinte: E os homens de Israel disseram, viste este homem que surgiu, ou seja, Golias. Certamente ele subiu para desafiar Israel, e será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e falar livre a casa de seu pai em Israel. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo, o que será feito ao homem que matar este filisteu, no caso, ali Golias, né? E remover o vexame de Israel. Pois quem é este filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo, assim será feito ao homem que o matar. Então, ali, ele perguntou, o que esse incircunciso está falando? O que ele está falando? Qual que é a bobeira que ele está falando? Ele está afrontando o nosso povo, ele está afrontando o exército do Deus vivo, né? E o posicionamento dele foi um posicionamento ali audacioso, ele tomou uma posição, ele falou, quem é esse cara? O que ele está pensando? O que ele está falando? Na verdade, o nosso posicionamento diante de uma dificuldade deve ser esse. Que dificuldade é essa? Eu sirvo Deus de Israel, eu sirvo o Deus Altíssimo, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Que dificuldade que irá se transpor a mim? Que dificuldade que irá ali ficar na minha frente? Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Esse deve ser o nosso posicionamento. E não ache que vai ser fácil, não ache que as outras pessoas elas não vão estranhar um discurso forte dessa forma. Tanto que o próprio irmão, no versículo ali 28, o próprio irmão de Davi, ele repreende Davi, ele fica bravo com Davi. Fala, o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para um menino, aqui não é lugar para um menino desse tamanho, aqui não é lugar para você vir causar confusão. O que você saiu lá do lado das suas ovelhas para vir aqui causar confusão? Quem você pensa que você é? Mas o posicionamento de Davi foi um posicionamento de coragem, foi um posicionamento diferenciado. Novamente eu venho falar, ele não olhou aquela dificuldade como uma barreira, ele olhou aquela dificuldade como uma oportunidade de honrar o seu Deus. Então, diante de uma dificuldade, diante de muitas situações, diante de qualquer tipo de barreira, seja ela uma barreira familiar, seja ela uma barreira financeira, seja ela uma dificuldade no teu relacionamento ou no teu ministério, seja ela qual for a barreira. Deus ele colocou a barreira, não as barreiras elas aparecem, na verdade não foi Deus, mas as barreiras elas aparecem não para te travar. Elas aparecem para que você possa progredir, para que você possa passar por elas em vitória.
Você está entendendo? Toma essa pedrada aí no meio da cabeça. Você está entendendo? Todo confronto gera crescimento. Grave isso. Todo confronto gera crescimento. Então, essa dificuldade que você tem encontrado, seja em qual for a área, caso você venha vencer e caso o seu posicionamento seja um posicionamento diferenciado, isso vai te fazer subir um novo degrau diante de Deus. E esse foi o degrau que Davi se propôs a subir quando tomou uma posição diferenciada diante de Golias, que era o seu inimigo. Consegue compreender isso? Seria muito confortável para Davi ele ficar simplesmente ali de boa, porque ele é pastor de ovelha e ele protegia as ovelhas dele muito bem. Quando via um leão ou quando via um urso e queria atacar o seu rebanho, ele lutava contra aquele leão e aquele urso e ele defendia as suas ovelhas. Ou seja, ele já tinha um ofício e ele já exercia esse ofício com muita excelência. Ele não precisava se expor daquela forma, mas ele viu uma dificuldade onde muitos se amedrontavam e tomou uma posição diferenciada. Ele tomou uma posição realmente audaciosa. Ele se portou diante daquela barreira de forma diferente. E foi isso que o fez se tornar vitorioso diante da situação. E foi isso que o fez Deus tirá-lo de pastor e o colocá-lo a rei de Israel. Você consegue compreender? Nós podemos simplesmente ficarmos na nossa mesmice, nós podemos simplesmente ficar de boa, nós simplesmente podemos ficar de forma bem tranquila, vivendo a nossa vida bem empacadamente, bem ali na mediocridade, realmente no significado da palavra, sendo uma pessoa mediana. Mas Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso, não te chamou para ser cauda, mas simplesmente para ser cabeça. Mas você deve tomar uma posição diferenciada diante das dificuldades. Eu quero te incentivar essa noite a enfrentar, seja qual for a dificuldade que você tem passado. Não corra, não retroceda, não dê um passo para trás. Avançar somente. Deus, ele te chama essa noite, Deus, ele quer falar contigo. O teu lugar deve ser o lugar na ponta da lança. Você é um guerreiro selecionado para realmente transpor essas barreiras, para realmente romper o impossível. Você foi selecionado como um gadita de Deus para tomar uma posição diferenciada, não importa qual for a situação. Eu não preciso saber. Você sabe o que você tem passado, você sabe quais são as dificuldades, você sabe quais são as suas limitações, mas eu não sei quais são elas, mas Deus sabe. E eu tenho certeza de uma coisa, Deus, ele te conhece, ele sabe do teu potencial e essa noite ele tem te chamado para ficar na frente do exército, porque você já é vencedor. Você consegue entender isso? Não fuja do confronto. Não fuja da frente da batalha. Não fuja diante de um exército. Não fuja diante de um gigante. Porque com a mesma força que esse gigante se levantou, ele vai cair na mesma velocidade. E é isso que você deve ter dentro do teu coração. Assim como está dizendo a Nádia aí nos comentários, tome uma posição diferenciada, uma posição de vencedor. Como o Leandro disse aí nos comentários, tenha fé e haja com fé. A atitude de fé nos garante a vitória. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você entende? Diante de qualquer dificuldade, você nasceu para ser vitorioso. Muitas das vezes, eu quero que você grave isso. Eu estava até conversando com a Tami hoje no café, estava falando isso para algumas coisas para ela, né? Nós simplesmente, durante toda a nossa juventude, durante quando nós estamos ali dos 7 anos até os 13 anos, mais ou menos, 14 anos, nós passamos por algumas coisas nas nossas vidas que, dependendo,
acaba causando alguns bloqueios mentais em nós. Nós, muitas das vezes, acabamos por falas de outras pessoas, muitas vezes por falas de familiares, até de amigos, ou às vezes por conta de situações que se levantam para dizer que nós não somos nada, para dizer que nós não podemos avançar, para dizer que nós somos um parasita, como eu já ouvi quando eu era mais jovem. Olha que palavra forte. Para dizer que eu não vou ser ninguém, que eu não vou conquistar, que eu não vou avançar, que eu não vou ser alguém na vida. Muitas das vezes, eu tenho certeza que eu não fui o único, devo ser, quando era menor, talvez deva estar se lembrando, pô, eu vi realmente que eu nunca ia fazer algo, né? E aí nós crescemos com esses bloqueios mentais, nós crescemos com essas travas de achar que nós não podemos avançar. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus, ele te trouxe aqui essa noite para te dizer que você já é vencedor diante de qualquer situação. Que você não precisa ter medo, porque lá no livro de 1 João, capítulo 4, número 18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não importa se os teus familiares vão duvidar. Não importa se o teu amigo do lado vai duvidar. Não importa se a sociedade... Oh, baby César! Não importa se a sociedade, não importa se os teus amigos da faculdade, não importa se o teu pai, se a tua mãe duvida, não importa. Você deve enfrentar. Olá, Thaís. Tudo bem? Né, César? Avante somente, né, lindão? Não importa. Davi tomou uma posição diferenciada. Abra comigo no versículo 48. Vamos ler o 48 ao 50 para a gente finalizar, tá bom? E lá diz o seguinte: E sucedeu que, quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs sua mão na bolsa e dali tomou uma pedra e atirou, e feriu o filisteu na sua de modo que a pedra afundou-se na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. Assim também Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda, e com uma pedra o feriu o filisteu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, simplesmente com uma pedra e simplesmente por conta de uma posição, ele atacou Golias e ele derrubou o seu inimigo. Ele conseguiu transpassar a sua dificuldade e por isso ele se tornou, claro, e por muitas outras coisas, mas e por isso Deus o colocou em uma posição de destaque, porque ele tomou uma posição diferenciada. Diante de mim, dificuldades vão aparecer, mas essas dificuldades vão me fazer entrar em confronto, dizendo: não vou aceitar o não. Eu não vou aceitar ficar parado diante dessa barreira, mas eu vou ir além. Eu vou passar por ela e eu vou avançar. Eu vou avançar. Grave isso. É como foguete mesmo, do jeito que eu falo. É que nem foguete. Você não pode parar. Você não pode parar. Se mesmo diante de tudo isso que eu te falei, você estava pensando e veio aqui hoje pensando, falando assim: ah, eu tô pensando, pô, tá tão difícil, sabe? Tá tão difícil viver essa vida que eu tenho vivido, né? Tá tão difícil viver dessa maneira com que eu tenho vivido, são tantas dificuldades, puxa vida. Acabei de entrar no emprego e agora apareceu essa tal de quarentena, esse coronavírus aí, vou ter que ficar em casa, nem sei se vou permanecer no emprego. Deus, ele me trouxe aqui para te dizer: fique calmo, pois eu estou no controle. Fique calmo, nada nem ninguém vai travar o que Deus tem para ti. Nada nem ninguém. Grava isso dentro do teu coração. Deus, ele cuida de ti como um pai cuida de um filho. Amém? Então, diante de uma dificuldade, não se amedronte.
Novamente eu venho dizer, lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, diante de uma dificuldade, o que deve bater na porta do teu coração não é o medo, mas é a vontade de querer avançar, é a vontade de querer conquistar, é saber que aquele confronto vai gerar um crescimento, onde Deus ele vai te colocar numa posição de destaque e vai te honrar, e a vitória já é tua. No nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para ti hoje. Não desista, não desista. E todas as vezes que diante de uma situação você sentir medo, isso é até natural, porque o medo é um sinal que Deus está te dando uma oportunidade de subir um novo nível. Pense dessa forma. Pense dessa forma. Todo confronto gera crescimento. Todo confronto gera crescimento. Não se amedronte, pois a vitória já é certa. A vitória já é certa. Amém? Amém? Levanta a mãozinha, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um oizinho aí, Gabi, Nádia, Tatá. Levanta uma mãozinha aí, tá bom? Todo confronto, ele gera crescimento. Deus, ele tem coisas extraordinárias para ti. Deus, ele tem coisas extraordinárias para você. Deus, ele tem sonhos extraordinários, coisas maravilhosas. Mas nós não podemos achar que simplesmente viver uma vida de qualquer jeito, ou viver uma vida comendo migalhas. Não, não, não. Deus, ele tem coisas extraordinárias para ti. Você já é vencedor. Como diz a Ju aí nos comentários, já somos vencedores. Amém, é isso mesmo. Vocês já são, nós já somos vencedores diante de qualquer situação. Diante de qualquer situação. Grave isso dentro do teu coração, tá? Gostaria que você estivesse grifando na sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Porque o medo ele vai insistir em bater na porta do teu coração. Mas nem que seja necessário você escrever num papelzinho e colocar no interruptor da tua lâmpada, ou seja, ou às vezes na maçaneta da tua porta, ou às vezes aquele versículo na porta da tua geladeira, para você não se esquecer que o verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. E toda vez que o medo ele se posicionar na tua frente, ele vai ter que sair, porque você está cheio do amor, e o próprio Deus é o amor. E Deus, ele irá te encher de tal forma que você jamais vai duvidar do que ele tem para ti. Essa é a mensagem que eu tenho hoje para vocês. Deus, ele tem me chamado e ele tem falado comigo desde o domingo. Na verdade, desde semana passada, onde eu postei até algumas mensagens, uma mensagem de bom dia no grupo do WhatsApp dos jovens, da galera do Inconformados, né? E Deus, ele tem ministrado no meu coração justamente isso. As dificuldades, elas vão aparecer, mas o meu posicionamento deve ser um posicionamento diferenciado. Amém? Vamos estar orando aí na sua casa, fique à vontade, tá bom? Mas vamos estar orando para que você tenha uma noite abençoada nessa terça-feira maravilhosa, para que você fique tranquilo diante de todas essas coisas que estão acontecendo que muitas vezes a gente não entende, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então você não precisa ter medo, você não precisa se amedrontar, você não precisa entender na verdade. Não, mas Deus ele entende, ele está no controle, ele cuida de ti como um pai. Amém? Então vamos estar orando. Pai, Senhor Jesus, eu coloco todas essas vidas diante da Tua presença, eu coloco todas as vidas que estão aqui diante de Ti, todos os jovens, enfim, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando até aquelas que ainda estarão ouvindo essa mensagem depois.
que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar cuidando, Deus, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, e guarda, Deus, cada família, Senhor, cada família, cada lar representado. A Scarlett, Samila, Caroline, Sandra e todas as outras, Deise, Thaís, enfim, que o Senhor venha estar abençoando. Que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar guardando, Deus. Sabemos que o teu sangue, Deus, é um sangue que realmente traz renovo, é o sangue realmente que nos remiu, que nos lavou, que nos limpou, que nos livrou do pecado. E é esse sangue que o Senhor venha, que eu peço que o Senhor venha aspergir no lar de cada pessoa que está aqui, no lar de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. É esse sangue, é o sangue do Cordeiro que foi imolado e nos remiu. Tudo que Jesus fez foi por mim, foi por você. Tudo que ele fez diante daquela cruz, tudo que ele fez foi por mim e por você. Deus, e diante disso, eu coloco cada vida diante da tua presença, Deus, que diante de qualquer dificuldade, que diante de qualquer situação, diante de qualquer barreira, que o nosso posicionamento deve ser um posicionamento de coragem, que o nosso posicionamento seja um posicionamento realmente de enfrentar, de avançar. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê força, Deus. Peço que, no nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar. É o desejo do meu coração. É em nome do Senhor que eu oro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera? Tudo bem? Então, assim, eu espero que essa mensagem, na verdade, tenha abençoado o teu coração. Não se amedronte. Deus está no controle. Você nasceu para vencer, você nasceu para avançar. E Deus, ele está no controle como um pai realmente cuida de um filho. Fique tranquilo, fica tranquilo. Deus, ele tem o controle de todas as coisas e ele jamais vai te deixar, jamais vai te deixar. Tá bom? Quero deixar um beijo para vocês aqui, tá bom? Chamar até aqui, o Cezinha. Tá, tchau, César. Opa, a câmera aqui. Ele tá de Hulk hoje, gente. Dá tchau. Tá bom? Estamos com saudade. Estamos com muita saudade de vocês. Nós queremos agradecer, primeiramente, por vocês estarem aqui reunidos com nós, tá bom? Muita saudade mesmo. Então, não deixem de orar, não deixem de estar se colocando diante do altar do Senhor, não deixem de ter sua leitura diária, bíblica todos os dias, não se afaste do Senhor, não deixe que esses momentos venham te afastar de Deus, mas muito pelo contrário. Na verdade, seja um tempo para você entrar com mais intimidade. Exatamente. Um momento só você e ele. Amém? Então, é o desejo do nosso coração, de verdade, aproveite, não saia só caso haja a necessidade de comprar algo, respeite realmente esse momento de quarentena, para que você possa guardar não só você, mas guardar os seus familiares. Por exemplo, a galera do trabalho, né, lá da obra, eles ainda estão trabalhando. E eu deveria estar trabalhando, né? Se for pensar, eu tenho um monte de coisa para fazer, enfim. Mas como eu tenho bronquite, minha filha, a Esther, também tem bronquite, a decisão que eu tomei e conversei com o meu chefe foi justamente para que eu pudesse me poupar para não vir prejudicar meus familiares, né, a minha família. Então você também que tome essa posição de realmente se resguardar para proteger os seus, tá bom? Eu tô com muita saudade de vocês, na verdade nós estamos com muita saudade de vocês. Não preciso nem dizer que a gente ama estar perto, tá bom? Mas basicamente é isso, tá? Queremos deixar um beijão. E outra coisa, não esquecendo de avisar, no domingo nós teremos live também, sexta-feira, culto provavelmente. No domingo também nós teremos live, né? Na comunidade evangélica Renovo. Então, se você ainda não curtiu a página, se você ainda está por fora, está meio voado, eu não sei o que é isso, nós vamos deixar o link aqui na página do Inconformados para que você possa curtir e para que você não fique de fora de todas as programações, você continue sendo abençoado todos os dias, tá bom? Nós queremos deixar um beijão para vocês e realmente dar tchau. Muito obrigado. Não tenha medo. Deus está no controle. Boa noite, gente. Tchau, 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 tchau. Beijo. Foi bem legal a live. Foi bem. Já